Amazonas se destaca por ser um estado de dimensões colossais e eu tive a oportunidade durante o mestrado de identificar algumas lacunas que a pesquisa me permitiu ter quando pesquisei sobre a etnografia dos professores aqui na nossa região e fiquei surpreso ao atestar que em Manaus nenhum dos professores que participaram da pesquisa se autodeclararam como indígenas. Isso me intrigou e então eu segui para o programa de doutorado justamente nessa intenção de trabalhar essa pesquisa voltada para a educação especial, que é o meu foco de atenção inicial, e a educação escolar indígena, considerando que o Amazonas é um estado que tem maior índice de populações indígenas no país, né? E aí percebi no início da pesquisa, muito mais voltado para a educação especial, com a minha fundamentação, né, eu percebi que existe uma cosmovisão completamente diferente do que é praticado aqui no nosso estado, né, no Brasil de maneira geral, né? Então, a percepção que os professores e as lideranças indígenas pelas quais eu tive a oportunidade de conversar por meio dessa investigação me mostram que a visão colonial não tem nada a ver com o que realmente eles praticam na ambiência escolar, seja na educação indígena ou na educação escolar indígena. A percepção que os professores e as lideranças têm é de que a educação ela deve acontecer baseado no que vem da natureza, ela deve acontecer com valores totalmente diferentes do que são pregados na educação tradicional. Então, na educação indígena, eu percebi por meio dessa pesquisa que os objetivos eles se diferem muito em diversas formas, inclusive na metodologia. Então, o fazer educacional no locus da pesquisa, que foi no Parque das Tribos, ele é diferenciado, apesar de existir ali uma escola coordenada pela CEMED e também um espaço de educação indígena também coordenado pela CEMED, eu percebi essa diferenciação. E lá nesse centro cultural, onde acontece a educação indígena, e também pelas entrevistas que nós coletamos, os dados, eles apontam que realmente a forma de fazer, o fazer pedagógico dos indígenas é diferente, por uma série de questões, partindo da percepção que eles têm de educação. E isso daí já muda completamente o foco que a legislação diz, já necessita de uma reelaboração, considerando essas questões que os indígenas trazem, né, com tanta força. Outra questão que me chamou muita atenção nessa troca, né, foi que a deficiência, o conceito de deficiência que tanto as lideranças quanto os professores indígenas relataram na pesquisa é totalmente diferente do que nós trabalhamos. No Brasil e também no estado do Amazonas e na cidade de Manaus, nós ainda estamos engatinhando no processo de inclusão. E a gente percebe com muito esforço que todo o sistema de ensino ele tem trabalhado no sentido de melhorar gradativamente essa condição. Porém, nós ainda estamos na questão da atitude, tanto dos agentes de educação quanto dos professores que atuam também na educação especial, nós nos escondemos atrás de uma cortina chamada laudo médico, né? E uma das coisas que me cravou na mente, no coração, ao questionar um dos professores, Carapana, liderança Carapana, ele disse o seguinte: nós não olhamos para o aluno para sua deficiência. Para nós, foi o conceito dele, deficiência é o professor não ter a condição de se comunicar com o aluno surdo. Para nós, deficiência é o professor não ter a condição de escrever e fazer o seu aluno entender. Então, o trabalho que eles fazem é totalmente diferente. E esse trabalho, ele me motivou. Perceber essas diferenças tem me motivado a fomentar ainda mais essas discussões no sentido de fazer com que esses agentes, os indígenas, os professores indígenas, tenham autonomia e tenham espaço para que eles possam, eles mesmos, ser protagonistas de legislação, protagonistas do fazer educacional dentro das aldeias e dentro das suas comunidades. Então, essa percepção me fez entender
me fez mudar a minha visão de educação especial quando se trata dos povos originários. Porque pensar em educação especial sendo feita dentro da educação escolar indígena, é difícil de se pensar esse fazer pedagógico, esse fazer educacional, sem ter esses agentes, os povos originários, na mesa de debate, na mesa de discussões e ter essa autonomia para poder dizer como e o que se deve se fazer dentro da ambiência escolar indígena. Outro detalhe importante que me traz alegria ao perceber e ao discutir é justamente essa percepção de inclusão. Porque para eles não tem diferença. Então, se o aluno é autista, se o aluno é surdo, se o aluno é cego, eles acolhem da mesma forma e tratam de igual forma com os outros. De repente, uma comunicação aqui, outra ali diferenciada, mas ele não é visto como alguém segregado, alguém diferente, né? Alguém com deficiência. Então, uma coisa que me chamou muita atenção e é algo que eu vou trabalhar para tentar trazer esse benefício, né? De olhar o ser humano como ele é e não olhar as suas limitações, olhar sim as possibilidades deles. Então, o fazer pedagógico na educação indígena que eu percebi lá nesse centro cultural, na comunidade Parque das Tribos, é um fazer pedagógico diferenciado no sentido de olhar para o ser humano e para as suas possibilidades e não para as suas deficiências.